Olá, meninos e meninas. No último vídeo falávamos sobre os actinopterídeos, aqueles peixes com nadadeiras raiadas, e esses peixes dominam os mares até hoje. Eles se separam, eu já falei do outro vídeo, de um outro grupo de peixes chamado sarcopterídeos. Aí basicamente os nomes actinopterídeos significa nadadeiras raiadas e sarcopterídeos nadadeiras carnudas, né? Porque eles são mais fortes nos sarcopterídeos, basicamente. Então, os actinopterídeos têm raios dentro das nadadeiras, a gente viu no último vídeo. Já os sarcopterídeos, ou peixes de nadadeiras lobadas, apresentam uma característica fundamentalmente diferente, porque suas nadadeiras são carnudas e possuem uma estrutura óssea interna mais desenvolvida. E é isso que no futuro vai dar a possibilidade a esse grupo a subir em terra firme, esses ossos nos membros. Então, dentro dessas nadadeiras, encontramos elementos que correspondem, em termos evolutivos, aos ossos dos membros dos vertebrados terrestres. Essa organização segue um padrão que mais tarde será conhecido como estilopódio, é a porção proximal de um único osso, como por exemplo o húmero, o osso aqui, seguido por dois ossos, rádio e ulna, chamado zeugopódio, e uma porção distal mais complexa, formada por vários ossos, que darão origem às mãos e os pés, que chama autopódia. Então, esse plano estrutural já está presente de forma primitiva nos sarcopterídeos. É por isso também que observamos uma grande semelhança nos membros da maioria dos tetrápodes. Eles têm os mesmos ossos nos membros que os sarcopterídeos, porque todos nós viemos desse grupo de peixes. E usamos as mesmas estruturas nos membros que eles usavam. Então, dentro desse contexto, alguns fósseis ilustram de forma até bastante clara essa transição em direção aos tetrápodes. Por isso que esses peixes são um pouco os meus preferidos. Então, esses peixes sarcopterídeos que a gente chama, que então no final vai subir na terra firme. Então, primeiramente, a gente tem o Eustenopteron, que foi um sarcopterídeo da época devoniana, do período, aliás, devoniano, por volta de 385 milhões de anos atrás. Ele já apresentava nadadeiras com ossos bem definidos, equivalentes ao húmero, rádio e ulna, que então seria o estilopódio e zeugopódio. Mas ainda, esse peixe ainda claramente é mais adaptado à vida aquática. Então, apesar dessa organização óssea até bastante impressionante, essas nadadeiras ainda não eram capazes de sustentar o peso do corpo fora da água e provavelmente funcionava principalmente na natação ainda. E o crânio também ainda era bastante aquático e também sem nenhum pescoço móvel, né? Como nem eu e você que tem um pescoço móvel. Então a cabeça permanecia rigidamente ligada ao corpo. Então depois do Eustenopteron, mais próximo da transição para os tetrápoda, vem o Pandrictis, por volta de 380 milhões de anos atrás, e ele mostra um corpo mais achatado e uma cabeça mais semelhante à dos primeiros tetrápodes. Então, de alguma forma, pelo menos, indicando adaptação a ambientes mais rasos em comparação. Então, além disso, suas nadadeiras já estavam mais desenvolvidas, principalmente as anteriores, que passam a ter um papel mais importante no suporte e na movimentação do corpo. Então, nos Pandrictis, então, a cintura peitoral é mais robusta,
Ele tem o escápulo coracoide ampliado, sugerindo então maior capacidade de apoio no substrato, ou então talvez ele se aventurava um pouco fora da água e voltava, é difícil saber, mas suportava um pouquinho. Já a região posterior ainda era limitada. A pelve, por exemplo, não estava conectada à coluna vertebral como em eu e você e os outros tetrápodes, pelo menos a maioria, tirando cobras, por exemplo, o que impedia então a transmissão eficiente do peso corporal. Embora a nadadeira pélvica apresentasse características mais derivadas, como ossos mais largos, já tem elementos comparáveis à tíbia e fíbula e fêmur, sua orientação, estrutura indicam que ela provavelmente funcionava mais como estabilizadora do que como principal fonte de propulsão. Talvez nem tinha uma articulação muito funcional ainda no membro posterior. Mas por fim, então, vem o verdadeiro diva, a superestrela dos sarcopterídeos primitivos, que é o Tiktaalik. Aparece por volta de 375 milhões de anos atrás, ainda no Devoniano, e representa um estágio ainda mais avançado. Então, além de nadadeiras com ossos robustos, ele possuía estruturas capazes de sustentar parte do corpo. Por exemplo, ele tinha costelas bem desenvolvidas e uma articulação de punho funcional. Então, características fundamentais para a exploração de ambientes fora da água. De forma semelhante, a cintura escapular passa por uma transformação bastante importante. Nos peixes, essa estrutura, cintura escapular, ela está ligada ao crânio. Ele não é móvel. Ou pelo menos não muito móvel, mas no Tiktaalik já se torna independente. Então isso permite o surgimento de um pescoço móvel pela primeira vez. Então é uma inovação fundamental para a exploração do ambiente fora da água, que esses movimentos são muito importantes. Então, por isso, o Tiktaalik é frequentemente, ou praticamente sempre, considerado um pré-tetrápode, porque ele revela de forma bastante clara passos anatômicos que levam ao surgimento dos vertebrados terrestres. Então ele é praticamente um vertebrado terrestre já. Ele ainda é uma espécie em transição. Então ainda não é um tetrápode verdadeiro, mas está muito próximo. Então ele faz parte então daquele grupo tronco dos tetrápodes. Então ao longo dessa transição, depois do Tiktaalik, a região pélvica também se torna mais robusta e nos tetrápodes verdadeiros finalmente passa a se conectar à coluna vertebral por meio do sacro. Então aumentando a estabilidade e permitindo agora suportar o peso do corpo fora da água. Então o grupo tronco dos tetrápodes, esses animais que eu acabei de mencionar acima, Eusthenopteron, Chondrichthyes, Tiktaalik, provavelmente vivia em águas raças, como margens de rios, zonas alagadas, e pode ter se aventurado fora da água de forma ocasional, talvez para capturar presas como artrópodes, insetos, que já eram terrestres, voadores, o que seja. Talvez eles escapavam de predadores saindo de água ou exploravam novos recursos. Provavelmente no início esses peixes eram capazes apenas de levantar parte do corpo, se empurrar para fora da água usando as nadadeiras anteriores, o que já poderia permitir capturar presas, né? Por exemplo, insetos e outros bichos, ou talvez até alguma coisa, algum vegetal fora da água, ou explorar recursos nas margens. É provável que o acesso a fontes de alimentos terrestres tenha representado uma vantagem importante, já que os ambientes aquáticos já eram ocupados por uma grande diversidade de peixes bem adaptados.
gerando bastante competição. Então, nesses contextos, é possível que utilizassem estruturas respiratórias além das brânquias, possivelmente algum tipo de pulmão primitivo, o que permitiria a esses bichos complementar a respiração em condições de baixo oxigênio, talvez até com acesso ocasional ao ar atmosférico na superfície. Tá? Tem peixes até hoje, né, actinopterídeos que fazem isso, que até engole água, o ar fora de água. Então não seria muito absurdo pensar isso. Então, indivíduos capazes de permanecer mais tempo fora da água, pensando nesses sarcopterídeos, e de se locomover melhor em substratos rasos ou expostos na terra, teriam tido uma vantagem seletiva. Então, ao longo de muitas gerações, essas características foram sendo favorecidas, resultando em organismos progressivamente mais adaptados à exploração desse ambiente terrestre. Então, com o tempo, foram se tornando cada vez mais eficientes, até que alguns grupos conseguiram explorar a terra firme como os primeiros tetrápodes. E isso provavelmente representou uma vantagem adaptativa. E então, se a gente pensa assim, ao longo de muitas gerações, a seleção natural favoreceu indivíduos cada vez mais capazes de se locomover e sobreviver fora da água. Então e o que define um tetrápodo? Então, porque esses bichos que eu falei agora eram grupo tronco, eram prototetrápode. E realmente vira tetrápodo no momento em que surge o autopódio, as mãos e os pés, ou seja, a porção distal do membro com estruturas que darão origem a mãos e pés, incluindo articulações mais firmes no punho e no tornozelo. Isso ocorre por volta de 365 milhões de anos atrás, com espécies como Ichthyostega e Acanthostega. Desculpe. Esses animais já possuem membros completos de tetrápodes, com dedos definidos, marcando uma transição fundamental na evolução dos vertebrados. Portanto, a grande transição da água, quando os vertebrados, melhor dizer, saem da água, não começa na Terra, começa dentro de água, né? Foi a partir de uma inovação anatômica específica, a presença desses ossos internos nas nadadeiras, que talvez foram desenvolvidos para se empurrar em águas rasas, que se tornou possível, quando eles ficaram maiores e mais fortes, a conquista do ambiente terrestre. Então, os sarcopterídeos deram origem, então, finalmente aos primeiros tetrápodes, o grupo que inclui anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas nem todos sarcopterídeos seguiram esse caminho. Parte desse grupo continuou vivendo na água, dando origem a linhagens como os dipnoi, os peixes pulmonados, e os actinistia, conhecidos como selacanthus, que existem até hoje. Então, os dipnois vivem principalmente em águas rasas, pobres em oxigênio, e possuem pulmões funcionais, o que permite, então, respirar ar diretamente da superfície. Mas eles não subiram na terra, continuam na água boa parte da vida deles. São aquáticos. E algumas espécies conseguem até sobreviver a períodos de seca, enterrados no lodo. Eles se enterram no lodo e ficam lá um tempão até vêm as chuvas e saem de lá de novo. Então, e os selacanthus é uma história interessante, porque eles vivem em ambientes marinhos profundos e por muito tempo acreditava-se que estavam totalmente extintos, por volta de 60 milhões de anos atrás. Então o pessoal falava, foi uma linhagem que foi extinto. Até que em 1938, um exemplar vivo foi encontrado, surpreendendo então toda a comunidade científica
Diferente dos dipnões, eles não respiram ar e permanecem totalmente aquáticos, mantendo características muito antigas dos sarcopterídeos. Mas então todos os sarcopterídeos não saíram para a terra firme, alguns ficaram na água também. E óbvio, tem um monte desses também linhagens que foram extintos também, né? Então, os sarcopterídeos não desapareceram, eles se diversificaram em diferentes caminhos evolutivos e nós somos apenas um deles. E eu, sinceramente, estou pensando em fazer uma camiseta com uma imagem de um Tiktaalik escrito "We are Sarcopterygians, deal with it". Ou uma camiseta com texto "Ainda peixes, tecnicamente". É isso aí, comenta aqui embaixo. Se você é educado, eu respondo. Tchau!